Tab. Boa noite. Vamos conversar hoje sobre trauma pediátrico. O trauma continua a ser a causa mais comum de óbitos e sequelas na infância. A mortalidade e a morbidade ultrapassam todas as principais doenças na criança e no adulto jovem. No nosso meio, do primeiro ao quarto ano de vida, é a principal causa de óbito e de morbidade. Sendo assim, é o maior problema de saúde pública de atendimento na população pediátrica. Os objetivos dessa nossa conversa é identificarmos as características anatômicas e fisiológicas peculiares da criança traumatizada, descrever os padrões e as respostas comuns, explicar a aplicação dos princípios do ATLS no atendimento dos doentes pediátricos, listar o ABCDE na prevenção das lesões. Na infância, a mortalidade por trauma é maior do que a mortalidade por todas as demais causas juntas. A anatomia, fisiologia e mecanismos de trauma causam padrões específicos de lesões. Os mecanismos de trauma estão relacionados tanto com a idade quanto com o estágio de desenvolvimento. Alterações neurológicas e respiratórias excedem amplamente as alterações hemodinâmicas. Quais são as causas mais frequentes de trauma na criança? Um trabalho desenvolvido no Hospital de Pronto-Socorro Municipal de Porto Alegre, nós estudamos a epidemiologia do trauma pediátrico. E nós observamos o que a literatura nos diz, que o trauma associado aos veículos motorizados é o mais frequente que acomete a criança. Depois vem afogamento, incêndio, homicídios e quedas. E uma outra característica do trauma na criança é que normalmente nós temos traumas multissistêmicos, o que é mais frequente. Que aspectos nós devemos considerar na anatomia da criança? A criança tem uma língua muito grande ocupando a cavidade oral, a mandíbula é pequena e curta, a via aérea é mais estreita e em forma de funil, com anteriorização da laringe. O occipício é proeminente na criança pequena, como vocês observam nessa figura, e por isso quando a gente transporta uma criança pequena, deve-se colocar um coxim sob os seus ombros para que haja uma retificação da coluna e a via aérea da criança fique mais permeável. O crânio é mais mole, as fontanelas ainda estão abertas, e nós temos que considerar que há um maior desenvolvimento cognitivo nessa faixa etária. A coluna cervical tem uma flexibilidade maior nos ligamentos espinhais. Um encunhamento anterior das vértebras é característico nessa faixa etária e as facetas articulares são mais planas, existem forças de momento angular e a chamada pseudoluxação, que ocorre entre C2 e C3 e que parece que há uma luxação, mas na verdade é essa dita pseudo-subluxação da coluna cervical que pode nos enganar ao olharmos um raio-x de coluna cervical. A parede muscular A parede do tórax é mole, flexível e mais sujeita a contusão pulmonar. Há um alinhamento horizontal das costelas, dos músculos intercostais que são mais fracos. As fraturas de costelas indicam que houve no mecanismo de trauma uma força significativa. Por outro lado, o pneumotórax hipertensivo, que aparece nessa figura, ele é muito mal tolerado pela criança, porque ela tem um mediastino muito móvel e esse pneumotórax hipertensivo causa uma compressão desse mediastino com deslocamento, compressão dos vasos da base e facilmente deteriora o estado geral da criança, causando uma parada cardíaca e respiratória. O abdômen tem a sua parede muscular mais mole e mais fina nessa idade.
O fígado e o baço são mais baixos, ocupando maior área dentro da cavidade peritoneal. A bexiga, por sua vez, é mais elevada. Normalmente a bexiga está cheia quando ocorre um trauma e é comum haver lesões múltiplas. As vísceras mais comumente afetadas, portanto, são o fígado, o baço e a bexiga, normalmente cheia, são então mais atingidas quando a criança sofre um trauma abdominal. Quais são as alterações fisiológicas que terão impacto no tratamento do trauma pediátrico? Os sinais vitais, que são variáveis com a idade, um menor volume de sangue, 70 a 80 ml por quilo de peso, uma menor capacidade funcional residual, uma resposta compensatória vigorosa e, por outro lado, há também uma piora abrupta. Então, quando a gente oferece líquidos para recompor a criança, ela tem uma resposta imediata, mas também pode piorar abruptamente. Esse quadro mostra os sinais vitais nas diferentes faixas etárias. Então, na faixa etária inicial, dos 0 aos 2 anos, nós temos uma frequência cardíaca maior, 150, 160 de frequência cardíaca, que é o normal nessa faixa etária. À medida que a criança cresce, nós temos então uma diminuição da frequência cardíaca e atingindo aos 12 anos aproximadamente a frequência cardíaca de um adulto. A pressão arterial, por sua vez, a pressão sistólica, mostrando aqui 60, 70 na criança pequena, à medida que ela cresce, vai aumentando também a pressão sistólica. A frequência respiratória na criança pequena é maior, tem até 40, 60 de frequência respiratória, e na criança maior, então, vai diminuindo até atingir uma frequência respiratória equivalente do adulto. O débito urinário, por sua vez, numa criança pequena, 2 ml por quilo de peso, é maior então. À medida que a criança vai crescendo, vai diminuindo até atingir 0,5 ml na faixa etária de 12 anos, aproximadamente, o que o adulto oferece. A reposição volêmica na criança deve ser feita uma reanimação vigorosa, com uma solução isotônica, ou seja, Ringer lactato ou soro fisiológico, numa proporção de 20 ml por quilo de peso. Se for necessária a reposição volêmica após 2 bolos deste cristalóide, nós temos que iniciar a transfusão sanguínea. E quando a gente pensa em transfusão sanguínea, deve-se utilizar precocemente plasma e plaquetas também. A reposição volêmica em condições com sangramento maior que metade da volemia da criança nas primeiras horas deve ser feita com concentrado de hemácia, plasma e plaquetas. A reposição volêmica, a hipotensão permissível é uma possibilidade que se tem quando a gente tem pacientes sem lesão cerebral traumática. Muito comum, muito utilizada nos adultos, isso significa que a gente mantém uma pressão estável, embora não seja a pressão normal, a pressão sistólica normal, mas na criança é mais difícil de se utilizar isso, embora a gente tenha o cuidado de usar sempre quando não houver lesão cerebral ou traumática associada. A manutenção de líquidos após a reposição volêmica segue a regra de 4 para 2 para 1, ou seja, 4 ml por quilo para os primeiros 10 quilos de peso, 2 ml por quilo de peso entre 10 e 20 quilos e 1 ml por quilo para cada quilo além dos 20 quilos. Esse gráfico mostra a repercussão fisiológica com suas alterações hemodinâmicas na criança. Então nós observamos que a frequência cardíaca dela aumenta logo em seguida que começa a haver perda de sangue,
E à medida que vai aumentando a perda de sangue, vai aumentando a taquicardia. Portanto, a taquicardia é o primeiro sinal de hipotensão na criança, de choque hipovolêmico na criança. Então, a pressão arterial e o débito cardíaco só vão se fazer sentir a partir de uma perda significativa de sangue, ou seja, a partir de mais de 30% de volume de perda de sangue é que nós vamos ter a alteração na pressão sistólica e no débito cardíaco. A termorregulação é muito importante na criança. Existe uma maior superfície corpórea em relação ao peso, a pele é mais fina, há um menor isolamento pelo tecido celular subcutâneo muito mais frágil e, portanto, nós temos que ter um cuidado muito importante na prevenção da hipotermia. Como é que nós vamos aplicar os princípios do ATLS ao tratamento da criança? Os princípios do ATLS são iguais ao que acontece no adulto. Então, a gente deve usar as mesmas prioridades do A, B, C, D e E que são utilizados no adulto. A, de via aérea e proteção da coluna cervical. B, da parte respiratória. C, da parte circulatória. E na parte circulatória temos que levar em consideração se a perda de sangue é externa ou interna. Se for externa, existe um ferimento que está sangrando, deve-se coibir esse sangramento através da compressão direta. Se for interna, nós temos que oferecer condições para essa criança combater esse sangramento, através de oferta de líquidos endovenosos para que a criança possa suportar essa perda sanguínea. D, da parte neurológica, em que nós vamos avaliar a escala de coma de Glasgow e olhar as pupilas da criança. E E, de exposição completa da criança traumatizada grave, e que nós vamos também ter o controle da hipotermia. Então temos que ter o cuidado com relação à hipotermia. Especificamente relacionados ao trauma pediátrico, no A nós temos uma obstrução fácil da via aérea da criança, então é fácil de secreções dentro da cavidade oral ou sangue dentro da cavidade oral causar obstrução, pelas características anatômicas da criança. E quando nós tivermos que optar por uma via aérea definitiva, ou seja, um tubo traqueal dentro da traqueia, a gente deve optar por tubos sem balonete. O pneumotórax hipertensivo, como a gente já comentou, ele é extremamente mal tolerado pela criança. E a outra coisa importante é que a gente deve evitar o barotrauma. Se nós fizermos uma hiperventilação forçada na criança, a gente pode causar um barotrauma. O acesso vascular, no C, o acesso vascular é muito importante que tenhamos pessoas habilitadas a obter uma veia periférica na criança de grosso calibre, que é o melhor para se infundir líquidos na criança traumatizada. E que a gente possa oferecer volume adequado e também sangue. Quando isso não for possível, a gente pode obter um acesso através da via intraóssea. Se coloca uma agulha num osso longo, de preferência na face anterior da tíbia, e se atinge a medula óssea, onde se consegue oferecer líquidos e medicações da mesma forma que se consegue oferecer líquidos através de uma veia periférica. O D, o Glasgow pediátrico, deve ser considerado com o cuidado da resposta verbal da criança. Então a gente deve avaliar adequadamente essa resposta verbal na criança pequena, que não sabe falar ainda, obviamente. E uma outra coisa característica da criança é que a criança, quando sofre um trauma craniano, ela tem um edema difuso.
normalmente não faz lesões focais, então a gente deve levar em consideração isso quando está avaliando o D na criança traumatizada grave. O E, a gente deve evitar a perda de calor com aqueles cuidados da hipotermia. E a outra coisa importante é que a criança, quando sofre um trauma, ela engole muito ar, faz uma distensão gástrica importante que pode prejudicar, inclusive, a respiração da criança. Existem muitas armadilhas no atendimento da criança traumatizada. Uma delas, com relação à via aérea, que a traqueia é muito curta e a possibilidade de intubação seletiva é muito frequente. Qualquer mobilização da coluna cervical, da cabeça da criança, pode causar uma intubação seletiva. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a essas mobilizações. Normalmente um tubo traqueal a gente faz o cálculo considerando o número do tubo, 3 vezes esse número é mais ou menos em centímetros o que deve ser introduzido do tubo na criança. A obstrução da via aérea do tubo é muito fácil, porque secreções dentro do tubo, sangue dentro do tubo pode causar facilmente obstrução. E o choque hipovolêmico com uma apresentação enganosa é frequente na criança. A dilatação gástrica, como a gente já comentou, pode aumentar o risco de aspiração e causar hipotensão. Dificuldade de acesso venoso, então a gente tem que ter pessoas habilitadas ao acesso venoso nas crianças, principalmente nas pequenas, menos de 6 anos, e temos que utilizar muitas vezes então a infusão intraóssea. A lesão de víscera oca, às vezes não percebida nos traumas abdominais, é vista na criança. E lesões musculoesqueléticas com achados sutis também são uma característica e uma armadilha na avaliação da criança traumatizada. Uma outra coisa muito importante é a exposição à radiação. A criança é muito sensível a essa exposição e a gente deve evitar ao máximo a exposição à radiação. Os americanos usam essa palavra ALARA, mostrando quanto mais baixo possível a gente puder utilizar essa radiação, melhor para a criança. Obviamente que a tomografia, que é um exame que pode nos ajudar bastante na criança politraumatizada, só vai ser utilizada quando indispensável. Só quando ela mudar a conduta de tratamento, ou seja, ela e deve ser utilizada na área de interesse. Nós temos um trauma abdominal, vamos fazer uma tomo só do abdômen. Se esse trauma for craniano, a gente vai fazer uma tomo só do crânio. Não devemos fazer tomo de toda a criança sem ter um interesse específico em relação à avaliação e o diagnóstico desse trauma. E outra coisa importante é que se use a menor dose possível de radiação, o menor tempo possível para que essa exposição seja o mais baixa possível. Existem algumas medidas auxiliares que a gente observa e usa na avaliação da criança traumatizada. A primeira delas é a tomografia computadorizada, que deve ser utilizada com aqueles critérios e cuidados que a gente comentou. Depois tem o chamado FAST, que é a ultrassonografia focada para que a gente identifique se há líquido livre dentro da cavidade peritoneal ou dentro do pericárdio. Então a gente bota um transdutor na face anterior do abdômen e aí avalia os diferentes locais onde se pode observar esse líquido. Tubos e sondas devem ser colocados em todos os orifícios naturais, com muita parcimônia, com muito cuidado para evitar problemas maiores para a criança, mas que pode nos auxiliar bastante, inclusive, como já foi comentado, fazer o esvaziamento gástrico, melhorando a ventilação da criança. Nós temos que falar alguma coisa sobre as lesões por abuso, que nós temos que reconhecer, porque muitas vezes passam desapercebidas no primeiro momento e são muito mais frequentes do que a gente pensa.
A primeira coisa é a história. Existem histórias discrepantes, existe uma demora no atendimento médico dessas crianças, então são crianças que sofreram traumas de 24 a 48 horas antes e só então são trazidas à emergência para serem atendidas. E existem lesões repetidas. Existem lesões repetidas e que nós temos que levar em consideração. As respostas são inapropriadas e existe uma negligência com a parte médica. Portanto, são crianças normalmente desnutridas, crianças que têm problemas sujas, crianças que são mal cuidadas. E a história do mecanismo de trauma é incompatível com as características que esse trauma apresenta. Quanto ao exame físico, nós temos que reconhecer algumas lesões, que são escoriações em vários estágios de evolução, um hematoma subdural bilateral, em que ocorre, que é muito mais frequente quando a criança é submetida a lesão na cabeça, que é onde normalmente o perpetrador do abuso bate na cabeça das crianças, e o hematoma subdural bilateral é muito infrequente na criança, só nesses casos, assim como as hemorragias de retina. As fraturas de fêmur também são infrequentes na criança, então quando houver a fratura de fêmur, e principalmente fraturas em diferentes momentos de consolidação, deve-se levar em consideração que pode estar havendo um abuso nessas crianças. Queimaduras não habituais são frequentes. Na criança pequena, as queimaduras por escaldadura, então botam água mais quente justamente para machucar a criança com a queimadura pela água quente. E nas crianças maiores, as queimaduras por contato bizarras, assim como, por exemplo, queimaduras causadas por cigarro na região lombar e dorsal da criança. Existe também o ABCDE da prevenção das lesões infringidas à criança. Então, o A de analisar os dados do trauma, o B de fazer acordos de convênios locais que devem ser previamente estabelecidos, o C de comunicar o problema imediatamente, o D de desenvolver atividades de prevenção a essas crianças abusadas, o E de avaliar as intervenções dos programas utilizados. Resumindo então a nossa conversa sobre trauma pediátrico, nós temos nas crianças diferenças específicas de anatomia, fisiologia e mecanismo de trauma que vão modificar a aplicação dos princípios do ATLS. A abordagem deve ser feita segundo o ABCDE. O envolvimento precoce do cirurgião é preconizado, de preferência um cirurgião pediátrico ou um cirurgião acostumado a tratar de trauma, que tem formação para isso e que sabe atender crianças. Deve haver um alto índice de suspeita do abuso infantil com suas características, e o principal remédio para todas essas doenças é a prevenção, tanto para o trauma pediátrico, seja ele acidental ou infringido. Nós temos que comentar alguma coisa sobre o Hospital de Pronto-Socorro Municipal, onde a gente trabalhou durante mais de 30 anos e onde se faz a formação de residentes de cirurgia geral, de cirurgia do trauma, e onde são atendidas as crianças que sofrem traumatismos, para onde é referenciado de todo o estado do Rio Grande do Sul. No Hospital de Pronto-Socorro Municipal de Porto Alegre, nós conseguimos, depois de muita luta, abrir uma UTI pediátrica para fazer o atendimento priorizado e um cuidado especial para as crianças. E felizmente, com muito orgulho, hoje nós estamos completando 20 anos de UTI pediátrica no Hospital de Pronto-Socorro.
Quando a criança faz o primeiro atendimento no hospital de pronto-socorro, muitas vezes ela é referenciada para o Hospital da Criança Conceição, onde eu trabalhei durante 45 anos, fui até diretor do hospital, e onde nós fazíamos, e até hoje é feita a recuperação dessas crianças que muitas vezes onde é feito o primeiro atendimento no Hospital de Pronto-Socorro Municipal de Porto Alegre e depois encaminhadas para o Hospital da Criança Conceição para completar o seu tratamento até a sua recuperação. Eu queria, por fim, agradecer ao Coach 2022, as ligas de trauma, que eu muito incentivei durante a minha passagem como preceptor e como preceptor das residências de cirurgia pediátrica geral e do trauma e no meio estudantil nas universidades. Dizer para vocês que sou diretor e instrutor do ATLS e do PHTLS, fiz o mestrado em medicina justamente sobre trauma na infância, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou especialista em cirurgia geral, pediátrica e do trauma pela MB, emérito do CBC, membro da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma e da Sociedade Pan-Americana de Trauma, fui chefe da cirurgia no Hospital da Criança Conceição e no Hospital de Pronto-Socorro Municipal de Porto Alegre. Fui também presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica até há pouco tempo e sou o coordenador da Comissão de Ensino e Título Especialista da mesma Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Mas o mais importante de tudo, para eu estar aqui conversando com vocês, é que eu sou amigo da doutora Doris, minha excelente residente, que fez residência conosco no Hospital de Pronto-Socorro Municipal de Porto Alegre e que me traz muita alegria e muito orgulho. Muito obrigado.